Bárbara vê Eduardo beijando sua amante e pergunta o que ele faz ali com aquela mulher. Ela afirma que ele mentiu, pois havia dito que estava em Los Angeles. Eduardo hesita em falar e depois explica que a conheceu em um aplicativo. Ela é americana e que ela vai lhe dar trabalho. Bárbara responde que então será trabalho de acompanhante. Ela logo descobre que eles são amantes e que ele está usando-a. Eduardo pede que sua mãe o ajude. A Ariadna trabalha. Já Álvaro se encontra com Manuel, que lhe oferece para ser um dos principais arquitetos. O rapaz fica todo animado. Bárbara se encontra com o padre e comenta a história de Eduardo. Ela alega que ele deve ter tido alguma razão para mentir, mas o padre afirma que não há razão para mentir. Bárbara diz que Eduardo sempre foi o filho mais necessitado, mas o padre novamente chama sua atenção, alegando que para uma mãe não deve haver um filho predileto. Gael está no trabalho quando Daphne o visita. Ela o informa que veio a uma entrevista de emprego. Romina chega e elas se conhecem. Romina conhece os filhos de Daphne e diz que tem mais traduções para ela. Bárbara novamente implica com a Ariadna quando Gemma chega com alguns papéis e pede que Bárbara se sente para ler. Ao ler, Bárbara vê que são mais contas. Ela então apressa a Ariadna para pagar. Gael leva Daphne para comer e lhe dá dinheiro, alegando que é um adiantamento por sua tradução. Ele diz que na agência precisa de pessoas capazes como ela. Daphne diz que é muito dinheiro. Ela devolve um pouco e diz que é o suficiente. Daphne fica chateada, pois ela pensa que Gael tem pena dela e vai embora. Ariadna busca seu filho na escola. Ela o leva para comer sorvetes na praça e tenta explicar que precisa trabalhar. O menino diz que ela gosta mais do trabalho do que dele e afirma que não gosta da casa de sua avó. Ao chegar em casa, o menino começa a gritar dizendo que quer seu pai. Ele agarra uma árvore e grita novamente sem parar que não quer estar nessa casa. Bárbara chega e tenta fazer com que ele pare. Ariadna e Bárbara começam a brigar. Daphne e Gemma vê a cena e Daphne entra na briga, enquanto Gemma consegue fazer o menino parar e o leva para dentro junto com Clara. Ela começa a cantar e as crianças dançam com ela. Depois quem chega também são Ariadna e Daphne. Bárbara fica no canto e dança também. Quando de repente seu celular toca, é Eduardo que pede novamente para que sua mãe não conte para a Ariadna sobre a sua amante. O homem misterioso come um lanche e fala ao telefone com alguém, afirmando que ele vai entrar na casa de Bárbara por meio de seus parentes. Eduardo se casa com a amante. Gael visita sua mãe Bárbara. Bárbara ainda está irritada por ele ter sido cúmplice de seu pai referente a Daphne. Ele diz que a ama e sai. Na saída, ele observa Daphne se arrumando no espelho do banheiro. Ele está começando a sentir algo pela moça. Ariadna entrevista Olga. Gemma comenta com Bárbara que já conseguiu descobrir o nome do marido falecido de Daphne. Daphne vai até a agência para pegar algumas traduções com Romina. Gemma ajuda a Bárbara a encontrar informações sobre Daphne e seu falecido marido e também sobre os sogros nas redes sociais. Ela consegue ver as fotos. Ariadna escreve sua matéria. Ela entrevista um povo indígena e conclui a sua matéria que sai no jornal. Olga acaba por ver a notícia e fica furiosa. Mais tarde, Olga se encontra com Álvaro e discute com ele, afirmando que foi ele quem passou as informações para Ariadna. Olga, por mensagem, manda Manuel não contratar Álvaro em sua empresa. Quando Álvaro chega, Manuel dá umas desculpas e diz que ele não poderá ser contratado. O rapaz fica desfalecido. Mais tarde, Álvaro conversa com Ariadna sobre a sua matéria, pois com isso ele perdeu o seu emprego. Bárbara aparece na janela
e diz que necessita falar com ele. Gemma começa na escola e se apresenta à classe, mas seus colegas de sala tiram sarro dela. Gael encontra Daphne e pede desculpas pelo que ele disse no outro dia. Ele não queria deixá-la chateada. Daphne confessa que também exagerou um pouquinho, mas ela não gosta que sintam pena dela, pois desde que seu marido morreu, as pessoas a tratam assim. Ela se sente incomodada. A moça dá a mão para o rapaz e diz que eles são irmãos. Gael solta a mão da Daphne e se declara. Ele fala que está começando a sentir coisas por ela, coisas que um irmão não deveria sentir por uma irmã. Bárbara recebe um comunicado que se ela não pagar a hipoteca da casa, o banco em 15 dias vai embargar a casa. Bárbara fica chocada. Álvaro chega no quartinho que ele alugou com uma garrafa de álcool e completamente bêbado. Ele bebe e começa a ficar deprimido com a situação.